Bem-vindos ao Beijo Barbário. A gente vai falar então de dois livros da Raquel de Queiroz. São eles As Três Marias e Dora Doralina. Bom, eu nunca tinha lido nada da Raquel de Queiroz. Confesso que no ensino médio, quando a gente aprende que Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ir pra ABL com 15, eu acho que não me interessei na época. Talvez porque eu não era tão feminista na época. Talvez porque também na época eu não me interessava tanto por literatura nacional, nem tanto por escritoras. Mas fato é que isso mudou. E aí o que aconteceu? A Tag esse ano mandou então em novembro As Três Marias. Vou deixar o unboxing aqui nos cards. Só que aí eu já tinha descoberto que era As Três Marias. E eu fiquei impaciente e comprei esse livrinho aqui da coleção Folha, que eu vou deixar aqui nos cards também o card para o vídeo que eu fiz sobre a coleção. E eu falei, eu vou ler Dora porque eu já vou conhecendo a autora. E eu adorei as duas leituras. E são leituras bem diferentes, apesar de muitos pontos em comum. Eu achei muito bacana, por exemplo, que Dora Doralina vai contar a história então dessa garota que chama Dora. E ela mora no interior com a mãe dela, ela tem uma relação muito péssima com a mãe. O pai morreu e ela se sente meio que uma rival da mãe mesmo. E essa garota então vai fugir com uma trupe ali circense, né? Com uma companhia circense e vai viajar pelo Brasil. Esse livro é muito bacana porque ele vai mostrar uma mulher que tem sim as suas amarras, tem sim as suas dificuldades, né? Apesar dela ter ali uma parte da terra que é própria dela, que ficou legado do pai dela, ela ainda hesita em sair da casa, ela não consegue se desprender ali desse laço materno, mas ela se desprende e ela vai fazer essa viagem. É bem legal porque ela comenta de vários estados do Brasil, né? Muitos que eu não conheço, a maior parte eu não conheço. E aí, finalmente, ela acaba no Rio de Janeiro, que é uma coisa que aparentemente é comum das personagens da Raquel de Queiroz. O Rio de Janeiro aparece como um momento de realização. Nos dois livros, aqui, quando a Guta chega no Rio de Janeiro, a gente também tem um momento máximo, o ápice da felicidade ou da realização de alguma forma dessas personagens. Na maior parte das vezes, no caso dessas duas, de forma amorosa. E eu acho que o mais interessante do Dora Doralina é essa relação de uma pessoa que vem do sertão, entra numa trupe de circo e vai conhecer o mundo. E aí, como ela reage com as coisas. Como para algumas coisas ela é muito ligeira, ela já sabe o que tá acontecendo, e para algumas ela é totalmente inocente, ela não tá preparada para aquilo. E isso é muito bacana. Isso é o básico que eu vou falar sobre Dora, vou falar agora sobre As Três Marias, e depois eu volto pra falar de alguns outros pontos em comum. Aqui em As Três Marias a gente vai ouvir a história pelo ponto de vista da Guta, da Maria Augusta. Mas temos também a Maria José e a Maria Glória. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é como ela vai usar da autobiografia dela para compor esse livro. Vamos lembrar que não é um livro autobiográfico. Gente, eu acho que não tem nada mais atual do que usar elementos biográficos em livros. Sabe, 90% dos autores hoje em dia fazem isso. Então não dá pra dizer que só porque ela tá colocando uma história na mesma escola em que a autora realmente estudou, que é um livro autobiográfico. Mas tem também o fato de que, sim, eu sei todos os elementos autobiográficos que tem esse livro. Mas o livro não é uma autobiografia, ele não é um romance autobiográfico. Ele tem elementos autobiográficos, e isso tudo bem. E o que acontece? Elas são então três garotas, as três estão num internato, né, religioso, da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o nome do local. E aí as três então vão ficar muito amigas. Tanto é que elas não se desgrudam e por isso as freiras ali, as irmãs, vão chamar elas de As Três Marias, porque elas andam o tempo todo juntas. E é muito bacana porque elas vão crescer, a gente vai acompanhar elas. Acho que dá pra chamar isso aqui até de um romance de formação, apesar de ser bem fininho assim, inclusive foi o livro mais fininho que a Tag mandou ano passado. E a gente vai ver como cada uma vai pra um lado diferente, cada uma vai pra um espaço diferente. Um outro ponto que tem em comum entre esses dois livros, e aí eu vou ter que citar agora, é a diversidade e a mulheres multifacetadas, mulheres diversas que tem nesses dois livros. E eu acho que principalmente em As Três Marias, porque aqui tem um ambiente de internato em que só tem mulheres. Então a gente tem muitas opções, né, de pessoas, tipos de pessoas diferentes. E aqui no final dessa edição da Tag, tem um espaço de fortuna crítica e tem aqui comentários da Heloísa Buarque de Holanda, que foi quem curou esse livro. Eu não me recordo bem qual parte dessa, se foi
no texto do Mário de Andrade, da Heloísa, no outro texto que tem aqui, mas ele comenta uma coisa muito bacana, que é como as personagens, as Três Marias ali, elas se envolvem com outras crianças ali, só que todas essas crianças que são envolvidas com essas três principais, elas têm algo que remeta à rua. Então, elas têm esse desejo de conhecer aquilo que sai, que vai pra rua, aquilo que é urbano, aquilo que traz essa parte. Acho isso muito interessante porque faz muito sentido. Eu lembro que no trecho existe uma explicação bonitinha, mas eu não lembro onde está o trecho. Achei aqui, ó. Nessa edição, na página 204, tá no texto da própria Heloísa Buarque de Holanda. Diz assim: a galeria dos personagens secundários importantes e ricos de sentido no universo das Três Marias ganha força especialmente com as moças do orfanato, suas dramáticas histórias de vida e impulsos libertários. Havia a sardenta de cabelos flamejantes, dona de uma história sangrenta que não abalava sua alegria rebelde, foco de admiração de Guta. Havia a Rosana, amiga de Maria José, amizade feita com requinte sentimental de toques eróticos, expressos em bordados com juras e carinhos. Havia Jandira, filha de mãe da vida, mestiça que batalhava por seu lugar com uma garra em comum. Personagens contra-reflexo das Marias, que sinalizavam a vida, a rua, os perigos, a libertinagem, razão maior da atração que exerciam. Então é muito legal porque a gente tem as Três Marias ali como três órfãs muito caseiras, muito reclusas mesmo, e essas amigas que as orbitam como personagens que as levam para fora. Isso é muito bacana. E aí a gente tem então o crescimento dessas personagens. Muitas dessas amigas que orbitam ali esse círculo vão seguir com elas, vão continuar sendo amigas, né? Elas vão no casamento uma da outra, vão conversar uma com a outra. E a gente vai ver os diferentes destinos que elas têm. E não poderiam ser mais diferentes. A Raquel de Queiroz, então consegue uma que se casa com um cara, mas o cara é um babaca, ela se separa, casa com outro. A outra tem um amante. Essa aqui, sabe, cada uma tem o seu jeito. Entre as Três Marias, eu quero ler também trechinhos aqui do texto da Heloísa Buarque de Holanda. Sobre a Maria da Glória, ela diz: torna-se esposa e mãe exemplar, e no livro se congela na imagem de um protótipo de felicidade. E é bem isso que acontece. Quando ela casa, acabou a história da Maria da Glória. Ela simplesmente vira aquela mulher perfeita, dona de casa, feliz com tudo. E aparentemente ela realmente está feliz. A gente não fica sabendo se há algo de errado no relacionamento dela. Maria José se apoia na religião, sua imagem se congela na grandeza e na virtude da mulher sofredora. E eu acho que a Maria José é ainda pior porque ela já se congela nessa imagem na infância. Desde pequena, se vocês lerem esse livro, vocês vão reparar que sempre tem uma das personagens que faz algum comentário religioso, do tipo: ah, mas isso é pecado, ah, mas você tem certeza que vocês vão fazer isso? Não, mas isso não é certo, porque na Bíblia diz... Toda vez que tiver um comentário desse é da Maria José. A Maria José, ela é muito apegada à religião. Isso é um traço muito, muito forte dela. E por último, a Guta, e diz assim: a mudança para a capital cearense marca o início da independência, dos amores improváveis, proibidos, da sensualidade livre, da invenção do seu próprio destino, e eis que sobrevém um aborto provocado, a perda e colocar-se em movimento. A Guta, que acaba, então, nem se casando, nem indo para a religião, ela decide ser uma mulher livre. Ela se muda para a capital do Ceará e vai ser datilógrafa e começa a ter uma vida sexual muito mais livre. E ela vai viajar depois, né, como eu disse, pro Rio de Janeiro, tá? Ela vai mudar de lugar. Mas a ideia é que cada uma delas são mulheres completamente diferentes. Cada uma delas tem o seu próprio universo. E isso é uma coisa que tem muito em Dora Doralina. Aqui em Dora eu acho que eu destacaria algumas mulheres. Tem a Senhora, que é uma mulher austera, cheia de regras, cheia de não me toques. Enquanto existe a Dora, que ela é inocente, mas não é. Ela tem certo entendimento do redor dela ali. Ela não se deixa ser tão abusada, apesar de que eu acho que o relacionamento que ela encontra aqui é um relacionamento abusivo. Assim como eu acho que o que a Guta encontra ali também é um relacionamento abusivo. E tem a Estrela, que a Estrela é a mulher do dono da companhia circense. E, a Estrela é genial, a Estrela dá os melhores conselhos. Apesar de que a Estrela também faz umas besteiras às vezes. Então ela é aquela mãezona, mas ela também não é tão mais velha que a Dora. Então tem aquela coisa dela ser nova demais, tá com bastante responsabilidade. Mas ainda assim ela aguenta, ela suporta, ela vai atrás de tudo. A gente tem a Dona Loura, que é uma amiga da Senhora, que ajuda a Dora a fugir com o circo. A filha dela, que é totalmente diferente dela, mesmo tendo sido criada só por ela. Então a gente tem halls e halls de mulheres na literatura da Raquel de Queiroz. E é muito interessante porque a Heloísa Buarque de Holanda
na revistinha que vem aqui com esse livro, ela comenta que a Raquel de Queiroz não gostava de ser relacionada ao feminismo. Só que existem trechos aqui que dá vontade de bater e falar assim, como assim você não é feminista? Eu inclusive escrevi isso num trecho aqui do livro, porque eu anoto meu livro com lápis, né? Eu faço comentários. E tem uma hora aqui que eu li, eu falei, mano, não é possível que a Raquel de Queiroz tinha pachorra de falar que ela não era feminista. Eu acho que muitas mulheres não se consideram feministas, talvez porque não se identificam, talvez porque não saibam o que significa ser feminista. Mas, quando você tem umas personagens mulheres lutando pelo seu lugar, você me falar que você não é feminista, eu acho meio complicado. Quando você coloca esse desejo de ocupar o mesmo lugar, você já tá sendo feminista. O feminismo não é sobre exatamente X ou Y pauta. O feminismo é sobre você querer igualdade de gênero, é bem simples. E aí, por exemplo, nessa parte aqui, ela diz o seguinte: logo no dia seguinte ao da minha chegada, houve uma sessão solene, onde depois de breve prólogo, madrinha explicou meus novos deveres de filha e irmã mais velha. Falou na colaboração que a família esperava de mim. E como me horrorizavam, minha Nossa Senhora, as camas por fazer, as meias por trazir, as mesas a pôr e a tirar, as famosas semanas de cozinha que eu devia revezar com a minha madrasta. O fim apologético daquilo tudo era preparar em mim a futura mãe de família, a boa esposa chocadeira e criadeira. Eu, no entanto, sentia apenas que queriam aproveitar minha presença em casa, tirar serviços de mim e os mais desinteressantes e inglórios. Então, assim, ela tá questionando o papel da mulher como responsável pela parte doméstica, ela tá questionando a questão da mulher como criadeira, como parideira. Então, olhem só o quanto tem em um único parágrafo de Raquel de Queiroz, sabe? Eu achei uma leitura riquíssima dos dois livros. Eu sei que eu falei menos de Dora Doralina, mas é que eu acho que Dora é muito mais sobre como as coisas acontecem. Então, como ela vai parar no Rio de Janeiro, como ela conhece o cara lá do navio, do que essencialmente o que acontece. E esse tipo de livro eu acho ruim ficar comentando, porque ou eu vou comentar tudo, ou eu vou acabar contando alguma coisa que vocês acabem se desinteressando, sabe? Falando demais e a pessoa já saber tanto do livro que não quer ler. Enquanto As Três Marias eu acho que é uma coisa mais palpável, sabe? Embora eu ache que eles têm muito em comum, eles são livros muito diferentes. O que eu acho em comum é o rol de personagens femininas, o tipo de relacionamento abusivo que tem aqui nos dois, a chegada no Rio, da realização pessoal, a questão das mulheres batalhadoras, sim. E a gente tem que falar o seguinte: a Raquel de Queiroz foi a única mulher modernista e a única pessoa que veio de fora de São Paulo. E aqui em As Três Marias, naquela crítica do Mário de Andrade, a gente tem um comentário dele falando que aqui é o ápice da literatura dela, porque ela simplifica, ela consegue simplificar a linguagem dela ao extremo. Aqui no começo de Dora Doralina, a Raquel escreve de um jeito muito poético. Ela começa o livro assim: bem, como dizia o comandante, doer dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. O ruim é quando fica dormente. E também não tem dor que não se acalme. E as mais das vezes se apaga. Aquilo que te mata hoje, amanhã estará esquecido. E eu não sei se isso está certo ou se está errado, porque acho que o certo era lembrar. Era o bom. Então o bom, o feliz se apagar como o ruim. Me parece injusto, porque o bom sempre acontece menos, e o mal 10 vezes mais. O verdadeiro seria se desbotasse o mal e o bom ficasse nas suas cores vivas, chamando alegria. Então, esse aqui ele começa com um caráter bastante poético, ele se perde no livro, isso é um defeito na minha opinião, né? Deveria manter essa narrativa da forma que ela decidisse escolher, se fosse da forma poética, fosse da forma não tão poética, ela deveria ter mantido durante todo o livro. Só que aqui ela fala coisas muito bonitas, mas ela simplifica, ela coloca tudo diretamente, ela faz realmente um estudo da linguagem simplificado. E ainda assim é um livro tocante e é um livro fácil de ler, capítulos curtos. É daqueles livros que a gente tem que tomar cuidado para não ler rápido demais e perder algumas coisas, de tão fluido que ele é. Eu indico muito essas duas leituras, indico para quem quiser. Esse aqui está nas bancas por R$19,90. Esse aqui é uma edição exclusiva da Tag, mas a José Olímpio, do Grupo Record, tem uma edição de As Três Marias, então tem como ir atrás, não é muito difícil. E pretendo trazer agora em 2018 para o canal mais livros da Raquel de Queiroz. Talvez eu comece pelo 15, vamos ver no que vai dar, eu tô muito empolgada. Se vocês leram outros livros da Raquel de Queiroz, comenta aqui embaixo e me diz quais vocês acham que eu vou gostar. Dá um curtir lá embaixo se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. E dá uma olhada nos videozinhos que vão ficar aqui do outro lado. Um beijo e até a próxima.